Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Navegação Aérea Descomplicada, o seu canal de navegação aérea e de controle de tráfego aéreo. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Se a pista de um aeródromo é classificada como pista de voo visual, eu posso afirmar que para este aeródromo não haverá um procedimento de aproximação por instrumentos, certo? Errado. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver em que circunstâncias a gente pode ter um procedimento de aproximação por instrumentos para um aeródromo cuja pista é classificada como pista de voo visual e sendo esse aeródromo provido ou não de órgão ATS. Fica com a gente até o final para entender todos os detalhes deste assunto. Então vamos apreciar juntos essa possibilidade de procedimento de aproximação por instrumentos em pista para operação visual. Então a ADC do aeroporto da Pampulha traz a classificação da pista 1-3 como NPA, Non-Precision Approach, e traz a classificação da pista 3-1 como NIST, Non-Instrument Runway, que inicialmente passa a ideia para a gente de que essa pista só poderia operar para pouso aeronaves que voam de acordo com as regras de voo visual, porque, por definição, é isso que a gente tem lá na abreviatura da AES-Web para NIST, que seria a pista de voo visual. Do inglês, Non-Instrument Runways. Mas vamos ver se existe uma possibilidade dentro dessa restrição aqui. Apreciando a classificação das pistas de pouso, a gente tem o NIST como pista de voo visual, NPA para operação IFR de não precisão e APV Baruvenave. Eu coloquei este asterístico aqui porque fui eu que acrescentei isto aqui. Quando a gente vai para a definição de NPA, não tem a previsão de operação de procedimentos APV Baruvenave, só contempla a operação IFR de não precisão. E quem assistiu ao nosso vídeo de classificação de procedimentos sabe que o APV Baruvenave não é um procedimento de não precisão e nem é um procedimento de precisão, como os classificados como CAT-1, CAT-2 e CAT-3 para estas 3 classificações de pista, respectivamente. E vamos em frente. A IC 2121, de 7 de junho, com período de vigência de 17 de junho de 21 até junho de 23, fica atento a essa data limite aqui, ela prevê aproximação com uso de procedimentos RNP Approach para aeródromos não homologados para a operação IFR. E vamos ver como utilizar o conteúdo desta publicação. Então, esta mesma IC traz como definição de pista para operação visual, pista de pouso e decolagem não homologada para operação IFR, utilizando procedimento de aproximação visual ou procedimento de aproximação por instrumento até um ponto além do qual a aproximação possa continuar em condições meteorológicas de voo visual VMC. Então a gente começa a vislumbrar a possibilidade de uma aeronave fazer uso de um procedimento de aproximação por instrumentos para uma pista classificada como NIST, Non-Instrument Runways. Esta é a definição que consta na IC 2121 e ela remete ao RBAC 154 e ao anexo 14 da ICAO. E eu confesso que eu gostei mais da definição de Non-Instrument Runway prevista no anexo 14, que traz a definição como uma pista destinada para a operação de aeronave utilizando o procedimento de aproximação visual, ou repetindo o que está destacado em amarelo aqui, daqui para frente não muda nada. Mas você percebe que na definição em inglês a gente não tem a expressão não homologada para a operação IFR. E eu garanto que quando você lê utilizando o procedimento de aproximação visual, você interpreta que o propósito dessa definição é se referir a aeronaves que voam de acordo com as regras de voo visual. Eu também quero aceitar este entendimento, porque se a gente for um pouco mais cri-cri nas definições e for buscar a definição de procedimento de aproximação visual nas publicações do DCEA, eu não encontrei em português, não encontrei em inglês a definição de
Visual Approach Procedures, no anexo 14, que traz essa definição de Non-Instrument Runway, e eu fui encontrar no anexo 4, mas a definição que ali se encontra não faz referência a aeronaves que voam de acordo com as regras de voo visual. Mas a gente vai entender que este trecho da definição se refere para aeronaves que voam de acordo com as regras de voo visual, em oposição àquelas que voam realizando o procedimento de aproximação por instrumentos. Porque se não fosse assim, a gente não teria contemplada nesta definição a possibilidade de operação VFR em uma pista para operação visual, o que seria um contrassenso. Então eu já me comprometo a provocar o DCEA, que provoque ao ACI a rever esta definição de modo que a gente tenha a menção a aeronaves que voam de acordo com as regras de voo visual, para não deixar esta dúvida para quem vai mais a miúde na definição das expressões que são utilizadas nestas publicações. Então partimos do pressuposto de que uma pista NIST é uma pista onde a gente vai ter operações VFR ou aeronaves que realizam procedimento de aproximação até um determinado ponto. Vamos em frente. Então, a mesma IC 2121 diz que os procedimentos RNP para uma pista habilitada para operação visual poderão ser publicados para pista de aeródromos onde se espere operar voo regular ou não regular, de passageiro ou carga, podendo ser publicados para aeródromos com ou sem órgãos ATS. Contudo, neste último caso, sem órgão ATS, o aeródromo deverá ser provido por uma estação de radiodifusão automática de aeródromo, cujo serviço informa vento de superfície, pressão atmosférica, visibilidade, e eu já vou dizer por que eu destaquei com outra cor aqui, temperatura, quantidade de nuvens e altura da base da camada representativa do aeródromo, por intermédio de mensagem de voz sintetizada. Bastando para isso que, uma vez selecionada a frequência do serviço de radiodifusão, o piloto aperte 3 vezes o PTT no intervalo de 2 segundos e ele receberá todas essas informações como se estivesse recebendo o ATIS da localidade. Então aqui a gente observa que, embora a gente tenha a previsão de um procedimento RNP para um aeródromo que opera sem órgão ATS, o que cria uma possibilidade muito interessante para aeródromos sem órgãos ATS, a gente percebe que isso não pode ser feito de qualquer modo. É necessário que este aeródromo tenha pelo menos um serviço capaz de informar vento, ajuste de altímetro, visibilidade, temperatura e nebulosidade, com a base da camada representativa. Seja para um aeródromo que opera com ou um aeródromo que opera sem órgão ATS, é necessário que eu tenha um procedimento RNP publicado. E aí a gente volta a fazer a análise do que vai acontecer com a pista 31 de Belo Horizonte a partir do dia 17 de junho. Então a gente tem um procedimento RNP, alfa, pista 31, e se a gente prestar atenção, a gente tem aqui o requisito de RNP Approach para este procedimento, que é o requisito previsto na IC 2121 para que a gente possa ter uma aproximação RNP para uma pista NIST, para uma pista de voo visual. Então todos os procedimentos RNP, eles já trazem essa especificação de navegação RNP Approach. Então eu tenho a possibilidade de uma aeronave realizar um procedimento de aproximação por instrumentos para a pista classificada como Non-Instrument Runway, o que elimina a interpretação de que a pista da Pampulha só poderia operar VFR a partir do dia 17 de junho de 2021. E tal como acontece em qualquer um outro procedimento, é necessário que fiquemos atentos aos valores de visibilidade que a gente destacou na parte das informações que precisam estar disponíveis para um aeródromo que opera sem órgão ATS, de modo que eu preciso observar estes mínimos de visibilidade para a operação do procedimento. E se você vai fazer uma aproximação para um aeródromo sem órgão ATS, a gente aconselha que leia os detalhes desta AIC
e da publicação que fala de estação de radiodifusão automática de aeródromo, para tomar ciência de quais são as responsabilidades do piloto que faz um procedimento de aproximação para uma localidade desprovida de órgão ATS. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, tudo que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Segue a gente nas redes sociais. E o recadinho de hoje: na aviação, manter-se atualizado pode ser decisivo para a sua sobrevivência. Pense nisso. Prazer tê-los a bordo. Até uma próxima. Um grande abraço.